Olá, boa noite. Jair Bolsonaro convoca reunião com parlamentares eleitos do PSL após bate-boca em grupo de WhatsApp. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Tentativa de assalto a banco deixa 12 mortos na região do Cariri do Ceará. Brasil registra deflação de 0,21% em novembro, a menor taxa em 24 anos. Países mais afetados pelas mudanças climáticas cobram ajuda na Conferência do Clima da ONU. Última reportagem da série Livro Aberto mostra como está o mercado dos livros digitais. Executiva chinesa de gigante de tecnologia vai à corte no Canadá e negocia fiança para deixar a prisão. Os 50 anos do primeiro voo do avião Bandeirante, que deu início à Embraer. Foi um avião que serviu na aviação militar, na aviação executiva e na aviação comercial. Mercado da cultura nerd movimenta 18 bilhões de reais por ano no Brasil. A gente trabalha e se diverte. E os meus companheiros de bancada são a jornalista especializada em economia, Thaís Herédia, e o advogado criminalista, Roberto Delmanto Júnior. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os nossos comentaristas vão aguardar um pouco e o pessoal de casa também, porque a seguir nós vamos mostrar a primeira deflação em mais de um ano do índice de preços ao consumidor. E bate-boca no WhatsApp entre parlamentares do PSL faz Jair Bolsonaro convocar reunião com a bancada do partido. Os detalhes já já. Parlamentares eleitos pelo partido de Bolsonaro travaram nessa semana uma discussão pelo aplicativo. Enquanto isso, deputados já iniciam nos bastidores campanha pela sucessão na Câmara. 8 deputados estão em pré-campanha na Câmara para ocupar a presidência da Casa. Entre eles, Rodrigo Maia do DEM, que deve tentar a reeleição, e o capitão Augusto Rosa de São Paulo, do PR. A candidatura será bastante acirrada, não tenho dúvida nenhuma disso aí. A nossa luta realmente é conseguir chegar para o segundo turno. Rodrigo Maia falou sobre a disputa em entrevista a uma rádio gaúcha. Só vou discutir apoios quando eu entender que eu tenho as condições para disputar mais uma eleição para presidente da Câmara. Eu acho que ainda não está no processo eleitoral da Câmara, acho que está muito longe ainda. No PSL, a briga por espaço também está causando atritos. A discussão em um grupo de WhatsApp revelada pelo jornal O Globo começou entre a deputada federal eleita por São Paulo, Joyce Hasselmann, que disputa a liderança do partido, o senador eleito Major Olímpio e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito. Nas mensagens, Joyce critica a articulação política do PSL, que, segundo ela, estaria abaixo da linha da miséria. A fala provocou a reação de Major Olímpio, que disse que ela estava sozinha nessa disputa. Eduardo Bolsonaro, o atual líder, também criticou a deputada pelo que ele chamou de tentativa de atropelar os colegas. Major Olímpio disse que não há racha no PSL, já que todos estão contra Joyce Hasselmann. Eduardo Bolsonaro não se pronunciou sobre a discussão. O conflito fez o presidente eleito convocar para a próxima semana uma reunião com a bancada do PSL. Hoje, o indicado para a Casa Civil, Onyx Lorenzoni, abandonou uma entrevista após perguntas sobre movimentações financeiras suspeitas de mais de R$1.200.000 na conta de um ex-motorista do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio, filho do presidente eleito. O dinheiro movimentado entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 foi encontrado pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, na conta de Fabrício José Carlos de Queiroz, exonerado do gabinete de Flávio Bolsonaro em outubro deste ano. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora, não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o COAF no mensalão? Aonde que estava o COAF no Petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Amigo, muito obrigado. Eu sou um investigador? Não. Como é que eu vou saber? Qual é o dinheiro que foi? Qual é o dinheiro que foi para a campanha?
Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? E aí não tem a menor relevância a sua pergunta. 1 milhão eu não recebi. R$1 milhão. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Só quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. Boa noite, Roberto Delmanto. Boa noite, Thaís Herédia. Oi, Joyce. Boa noite. Recebê-los. Bom, os ânimos já estão alterados, né, nesse momento pré-gestão dos parlamentares. Mas em relação à presidência da Câmara, essa seria uma disputa muito acirrada, já esperava-se. E isso é um posto, uma posição muito importante, tem o poder de decisão das pautas, portanto, já era aguardada toda essa movimentação em relação a esse posicionamento. Eu acho que o que ninguém esperava era uma briga no próprio PSL, né? Essa briga tão acirrada entre três figuras, que são figuras que tiveram excelentes resultados de votação e, de alguma forma, a gente imaginava que já haveria ali uma articulação a ponto do Jair Bolsonaro ter que intervir. A briga pela presidência da Câmara vai ser extremamente relevante no ano que vem, especialmente por causa de pautas como a reforma da Previdência, por exemplo, que é uma coisa que precisa ser tocada o mais rápido possível. É importante que quem assuma essa posição conheça os trâmites da casa, conheça bem o regimento da casa, conheça bem as articulações que são necessárias para a condução dessas pautas. Tudo indica que vai ser mais uma busca de poder, pelo poder, do que ali simplesmente por assumir a liderança de um projeto, né, de uma articulação e uma votação importante para o Brasil. Planejamento de governo mesmo, né? Delmanto, antes de te ouvir, vale destacar que nós procuramos a Joyce Hasselmann para falar sobre a declaração do senador eleito, Major Olímpio, de que não existe um racha no PSL, já que todos estão contra a deputada. Hasselmann não respondeu ao nosso contato. Delmanto. Bem, eu gostaria de cumprimentá-las antes, Joyce, Boa Thaís, noite. um prazer estar com vocês. E falar para o telespectador que nós já estamos vivenciando, né, essa guerra pelo poder e, sobretudo, por pessoas que são novas neste ambiente político, né? Sobretudo aqui a Joyce Hasselmann. E o que significa a presidência do PSL? Será a presidência do partido do presidente da República. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é justamente a negociação das pautas a serem votadas. Porque depois, na outra disputa entre o Rodrigo Maia e o Augusto Rosa, para que o poder do presidente, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado, ele, como também do Supremo Tribunal Federal, ele é quase um rei, porque ele escolhe o que vai ser votado. Sim. E isso é absolutamente antidemocrático. Ou seja, imagine o telespectador, ou Thaís, imagine que você tem projetos de importância nacional, como a reforma da Previdência, que a pauta fica na decisão de um único homem. E mais, o presidente da Câmara dos Deputados, na ausência do presidente da República e do vice, assume a presidência da República. Então, o Maia já esteve lá, mas eu acredito que nós estamos numa época de renovação. Portanto, nós temos aí um perfil bastante aquecido da Joyce, sempre se elegeu assim, ela teve mais de 1 milhão de votos. Sim. Isso também gera uma ciumeira, é verdade. Lá, porque lá são todos iguais. Você pode ter sido eleito com 100 mil votos, 80, Sim. 90, 150, e ela com 1 milhão de votos. Portanto, são as forças políticas. Agora, o Brasil precisa desse chacoalhão. Eu acho, deixa chacoalhar, deixa pegar fogo, eles se acertam depois. Não vejo problema nisso, não. Tem a fala do ministro da Casa Civil também, do Onyx Lorenzoni, que perdeu ali o tom um pouco, né, na sua declaração. Porque os ruídos estão começando a aumentar, né, Joyce? Agora aparece o dinheiro na conta do motorista, do Flávio, que daí tem um cheque na conta da mulher, do Bolsonaro. Quer dizer, tudo que é mal explicado vai gerando cada vez mais ruído, tira o foco das questões que são as questões relevantes, vão se misturando as pautas, né? As pautas do próximo governo, que não é só a eleição da Câmara, do Senado, enfim, mas essa quantidade de explicação. E, gente, eles vão ter que se explicar.
né? Se vai ser o Onyx Lorenzoni, se vai ser o filho do Bolsonaro, se vai ser o próprio Bolsonaro, já que envolve lá um depósito na conta da mulher dele, enfim, todos eles vão ter que ser explicados. Agora, é um depósito de 25 mil reais, né? Então tem que contextualizar isso, certamente haverá de ter uma explicação, né? Mesmo esse motorista aí, ele vai dar as explicações dele. Agora, todos têm que ser investigados. Enfim, COAF está aí, agora tem o Moro, o Ministério da Justiça foi transformado numa superintendência da Polícia Federal. O Ministério da Justiça hoje tem o COAF, vai virar uma delegacia da Polícia Federal, com todos os delegados lá. Então, assim, nós vamos viver um momento muito diferente na história do Brasil, sobretudo na questão de repatriação de recursos ilegais, recuperação de ativos no exterior, e o Moro vai fazer muito isso no Ministério da Justiça, e o estrangulamento do crime organizado de baixo, porque a Lava Jato está cuidando do crime organizado de cima, do colarinho branco. Agora vai ser visto o crime organizado de baixo do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, do tráfico de armas, e esse estava se aproximando do poder político também. Então, nós vamos ter muita mudança no Brasil daqui para frente. E o presidente Michel Temer anunciou uma intervenção federal em Roraima. Segundo Temer, a medida foi negociada com a governadora Sueli Campos e vai durar até 31 de dezembro. Roraima enfrenta duas crises, a migratória, com a constante chegada de venezuelanos, e também no sistema penitenciário. Um interventor federal será nomeado. Agora, outro assunto. Um cachorro morreu atingido por uma flecha em Ituporanga, no interior de Santa Catarina. É mais um caso de maus tratos a animais que vem comovendo a população nos últimos dias. Um projeto de lei apresentado no Senado pretende endurecer a pena para este tipo de crime. O olhar perdido, o desânimo, a carência. Todos esses 600 animais foram vítimas de algum tipo de violência. Eles encontraram na ONG UIPA, a União Internacional de Proteção Animal em São Paulo, um lar provisório. Esse gatinho deve ter uns 3 anos de idade, mais ou menos. Ele chegou aqui na UIPA, encontrado por um funcionário há 3 meses. Ele estava com o pescoço e com as orelhas queimadas. Ele recebe um tratamento para depois ser colocado para adoção. Foi graças ao trabalho da instituição que, em 1998, maltratar um animal se tornou crime. A pena vai de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Em caso de morte, a punição pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. É o caso da mulher presa em fevereiro em São Paulo, condenada a 16 anos e 6 meses no regime semiaberto por matar 37 cães e gatos. Mas 20 anos depois da aprovação da lei, a presidente da entidade admite que sentenças como essa são a minoria. Como a pena é muito baixa, o acusado é beneficiado por um acordo, que é uma transação penal, na verdade. Se ele vier a ser pego, ele vai pagar uma cesta básica e só. Agora, um projeto de lei quer ampliar para até 3 anos a pena para o crime de maus tratos e também estabelecer uma multa para empresas envolvidas no crime. Nos últimos dias, alguns casos chocaram o país. Pintada se recupera de um tiro que levou de um caminhoneiro, que foi preso. A polícia ainda investiga a morte de Manchinha, que teria sido espancada pelo segurança de um supermercado na Grande São Paulo. Enquanto os animais forem tratados e considerados como propriedade, como coisas, sem terem o seu valor intrínseco considerado, o seu valor individual, como personalidade própria que eles têm, isso vai continuar acontecendo. Em São Paulo, denúncias de maus tratos podem ser feitas pela internet. Em 15 anos de atuação, essa ONG já tratou e encaminhou mais de 6 mil animais para adoção. Comecei como protetor independente, ficava inconformado de ver tanto maus tratos e não ter uma ação para isso. Passos seguidos pela Mariana, que se engajou na causa de resgatar animais em situação de sofrimento. Eu vivi aquele mundo dos cachorros do pet shop, bonitinho, cheirosinho, e fui conhecer a realidade de verdade, do cachorro machucado, queimado com óleo. Fui criando um amor e uma empatia maior ainda para esses que são os preteridos, assim. Delmanto, só endurecendo a punição, aumentando a punição, que a gente vai ter um resultado melhor na diminuição desses crimes, porque pagar com cesta básica acho que não vai corrigir, né, as pessoas. Olha, há uma grande discussão no mundo do direito, né, porque sempre as leis foram feitas em torno do homem sendo o centro de tudo. Então, todos os valores sociais, matar alguém, roubar, quer dizer, todas as normas voltadas para o homem, não é? Antropocentrismo.
E, de repente, nós temos, assim, como justificar no direito penal a crueldade contra um animal? Qual é o bem jurídico deste? É um instrumento, né? E as duas... Não, por que proteger o sofrimento de um animal? Por que punir uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher que maltrata um animal? Afinal das contas, eles não têm personalidade jurídica. Esse é o questionamento. E aí, o que vem? Primeiro, diz o seguinte, que quando qualquer cidadão vê um animal desse sendo maltratado, isso gera um mal-estar social, gera uma repulsa. Então, o bem jurídico seria proteger a sociedade ao ver aquela cena gratuita de agressão, de maus tratos, de sofrimento. Então, seria para proteger os próprios homens daquela cena e não para o animal. Existe uma outra linha, que é do ecocentrista, dizendo o seguinte, não, os animais, sobretudo os mais evoluídos, tem experiência, por exemplo, com macacos. Se pegaram uma macaca e botaram no espelho, e um dia fizeram um batom vermelho nela. E um dia ela acordou, e ela se olhou no espelho, e ela percebeu que ela tinha um batom vermelho no rosto. Ou seja, os animais mais evoluídos, cachorros, gatos, cavalos, bois, inclusive, tem uma série de animais que são mais evoluídos, porcos, né? Eles sentem dor, eles sentem agonia. Então, começou a se preocupar com seres não humanos. São seres não humanos, dotados também de uma certa dignidade, que não é humana, mas é uma dignidade da existência, do sofrimento. Que precisa ser protegida. Então, e aí, numa evolução do direito, criou-se o artigo 32 da Lei do Meio Ambiente, punindo justamente o maus trato, a crueldade, os maus tratos, a crueldade, a mutilação gratuita. E aí nós temos uma série de aplicações nisso. Por exemplo, porcas, que são obrigadas a amamentar os leitõezinhos que a gente come, né? Só que elas são obrigadas a ficar 24 horas deitadas na grade. Elas não conseguem levantar, amamentando, para poder amamentar rápido. É uma crueldade. Nós temos cavalos que são a exaustão, esses episódios com os cachorros. Enfim, nós temos, evidentemente, que ter os animais, que são a nossa fonte de proteína, né? Mas sempre com o menor sofrimento possível. Então, é uma evolução de uma visão, digamos assim, ecocêntrica, e eu acho esquema daquele filme do Avatar, da nossa harmonização com o meio ambiente. Eu apoio isso. Tem muita gente bem intencionada, né, fazendo trabalhos incríveis. Tem, esses trabalhos das ONGs é impressionante. Eu tenho 2 gatinhas, eu tenho 4 bichos em casa, 2 cachorras e 2 gatas, né? As minhas 2 gatinhas são resgatadas também, da rua, enfim. Então, eu acho super bonito, até é bonito mesmo, essas pessoas que dedicam a vida a cuidar desses animais. Agora, eu vejo ainda muito, acho que eu estou olhando aqui, estou prestando atenção no que o Delmanto está falando, ainda existe muita confusão entre os direitos, os deveres, a impunidade, como é que você pune o sujeito, né? Por enquanto, as redes sociais estão punindo, né? Mas a lei a gente ainda não viu com aquela força suficiente para inibir, né, o comportamento. Posso contar um episódio engraçado que aconteceu comigo? Eu era recém-formado na faculdade, eu estava no 5º ano da faculdade de Direito e eu fui assistir uma peça de teatro. E nessa peça de teatro, não vou falar o nome de teatro, tinha um passarinho, e eles pegavam um canário e na hora eles cortavam a cabeça do canário. Pá! Todo mundo ficava chocado. E eu fui ao teatro, fiquei chocado com aquilo, e eu fui na UIPA. Eu fiz uma denúncia que estavam maltratando os canários, matando os canários, cortando a cabeça. Era de verdade? Aí movimentou a polícia, é o Delmanto, o filho do doutor Delmanto, já tinha lá do escritório, tudo, foi lá o delegado, chegou lá, baixou o IPA, baixou a polícia no teatro, eles faziam uma encenação perfeita, o canarinho estava vivo. Era uma encenação perfeita, saía sangue lá na cabeça do canarinho. Olha o mico que o doutor Delmanto passou lá atrás, no comecinho da carreira. E representantes dos países mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas fizeram um alerta e um pedido de ajuda na Conferência da ONU na Polônia. É o que mostram os enviados especiais Silene Vitor e Wagner Ribeiro. Os efeitos da mudança do clima já são uma realidade. É o que garantem nações como Benin, Gâmbia e Sudão, que compõem o grupo dos 47 países menos desenvolvidos do mundo. Sauzan Abdallah Ali, diretora do Departamento de Floresta do Ministério da Agricultura do Sudão, disse que a variação do clima afetou a subsistência das comunidades e provocou um aumento da migração das populações rurais para as áreas urbanas, dificultando o sustento dos moradores. Difficulties in their livelihood.
Em Benim, a erosão costeira é o principal problema causado pelas mudanças climáticas. Constance Genevé, coordenadora de um projeto educacional no país, afirmou que o avanço do mar já está causando o desaparecimento de algumas cidades. Essa realidade fez as nações mais pobres cobrarem a efetividade do Fundo Climático. O chefe do Escritório de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente de Gâmbia acredita que os países mais ricos devam dar um suporte financeiro para a adaptação das nações mais pobres. Precisamos de ajuda para o desenvolvimento de novas tecnologias, disse Boubacar Jaidi Jalon. Nesta primeira semana da Conferência do Clima, alguns representantes mundiais colocaram em xeque a efetividade desses encontros, diante da ameaça de alguns países, como o Brasil e Estados Unidos, de não respeitarem os acordos ambientais. Apesar disso, muitos ainda resgatam a confiança na história que foi construída até aqui. Independentemente de resultados alcançados com negociações entre países, nós temos que ter a noção de que esse tema já está entronizado dentro daquilo que as empresas estão fazendo hoje. Atento, o jovem de 14 anos do Benim quer mais ação. Já a senadora da Bolívia destacou a importância de aplicar o conhecimento dos povos tradicionais e preservar o respeito à Mãe Terra. Silene Victor é jornalista, professora da Universidade Metodista e da Faculdade Paulos de Comunicação e comentarista aqui do Jornal da Cultura e atua em projetos das Nações Unidas. Bom, Delmanto, Thaís, nós já passamos da hora de se contestar o efeito devastador, né, da destruição do clima, e sim de se unir para ainda preservar aquilo que podemos fazer ainda em relação à preservação, não? Sabe o que eu acho? Eu acho que essa coisa do Donald Trump, essa coisa agora do Bolsonaro, dizer que é o Acordo de Paris, é o último suspiro de uma geração, que é essa geração do Trump, de outras lideranças políticas que estão já com mais idade, contra o enfrentamento dessa realidade. A gente viu esse garoto de 14 anos, nossos filhos, né, estão crescendo sob uma outra orientação, com uma outra percepção, com uma conexão e um engajamento com relação ao meio ambiente muito maior. Talvez o que a gente tenha que contar daqui a alguns anos qual foi o estrago que essa gritaria geral dessa última geração que vai questionar o aquecimento global e toda essa devastação que você citou, Joyce, vai causar, especialmente vindo de um líder importante como é o presidente dos Estados Unidos. Então, se tem uma esperança nesse debate, é que as novas gerações já estão crescendo com essa consciência quase que indestrutível, né? Vai ser impossível não ter a bandeira do meio ambiente daqui para frente. Algum engajamento, né? Exatamente. Olha, há uma frase célebre, meio clichêzona, mas eu gosto sempre de repetir, que o planeta Terra não é nosso. Nós o pegamos emprestado das futuras gerações. Ele é das futuras gerações, não é nosso. Então, nós temos que ter a responsabilidade perante o futuro. O que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, que eles vão vir. Né? Se Deus quiser, eles estarão aí. O que vamos nós deixar? Porque eu viajei para a China 2 anos, 1 ano e meio atrás. Em Pequim, as pessoas andam de máscara. Sim. De máscara. Lá eles têm problema do deserto e tal, mas você anda de máscara na rua por causa da poluição. E agora lá ali naquelas ilhas, aqueles resorts na Ásia de ilhas maravilhosas, Tahiti e tal, tem uma reportagem sobre a quantidade de garrafas PET, de plástico nos oceanos, com ilhas inteiras. Então você vai para aquele resort, você vê aquele resort maravilhoso, quem pode ir ou assiste na televisão, né? E aquele lixo acumulado, contaminando, destruindo com tudo. Então, por exemplo, tinha que se banir garrafa PET, tudo vidro. Não, continuam essas infernais garrafas PET a encher os nossos rios, o mundo inteiro. Acho que a gente vai morrer atolado, não do aquecimento, atolado de tanta garrafa PET. 12 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto no interior do Ceará. Durante a madrugada, uma quadrilha tentou assaltar 2 agências bancárias no centro de Milagres, região do Cariri cearense.
O bando usou um caminhão para bloquear a BR-116 e fez 6 pessoas como reféns. A polícia chegou durante a tentativa de assalto e houve troca de tiros. 6 assaltantes e os 6 reféns, todos da mesma família, morreram. Entre os mortos estão 2 crianças. Segundo a polícia, os reféns foram executados pelos bandidos. 3 criminosos foram presos e 1 está internado. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB, participou hoje de manhã do hasteamento da bandeira no pátio do presídio da Polícia Militar em Niterói, região metropolitana, onde ele está detido. Pezão vestia o uniforme da prisão militar, camisa branca, bermuda e chinelo. Durante a cerimônia, um policial bateu continência e cumprimentou o governador. Pezão está preso desde o dia 29 de novembro, acusado de manter o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público, ele recebeu 40 milhões de reais em propina de empresários que tinham contrato com o Estado. Agora vamos falar de economia. A inflação oficial do país ficou negativa em novembro. O IPCA, medido pelo IBGE, registrou deflação de 0,21%. É o resultado mais baixo para o mês desde o Plano Real, ou seja, desde 1994. Nós vamos dar uma olhada nos números aqui no nosso telão e a Thaís vai nos ajudar a entender esse momento, Thaís, porque a deflação ela não é positiva para a economia, né? O que significa esse processo de deflação para a economia? Não, ela não é positiva para a economia quando ela é um processo de longo prazo, né? O que aconteceu aqui foi uma questão pontual, né? Motivada especialmente pela queda no preço da energia, que a gente teve a mudança tarifária, e também no preço dos combustíveis, né? Muita gente me pergunta assim, poxa, mas se deflação é porque houve queda dos preços. Houve queda dos preços de vestuário, muitos itens de higiene pessoal, isso tudo teve queda de preço, literalmente. Só que como as outras contas, mesmo com a conta da energia está sendo mais barata, a conta do combustível mais barata na refinaria, no dia a dia das pessoas a gente não consegue sentir, né? Mesmo tendo essa deflação, a inflação no ano continua ainda ali por volta dos 4%. Então, nesse caso, ela foi pontual, a deflação foi pontual por causa de um movimento conjunto de queda de combustível e de energia. Ela é fora do que a gente chama de sazonalidade na economia, que geralmente nesse período do ano a inflação costuma ser maior, até pelo movimento de mais demanda por causa do final do ano. O recado que está por trás desse resultado, Joyce, é o que a gente está vendo no resultado da atividade econômica. A atividade econômica está muito baixa, né, no Brasil. Então, significa um desaquecimento? A gente pode falar significa que a gente não tem uma pressão por consumo, a gente não tem uma pressão de demanda, né, como a gente fala em economia. Então, toda vez que acontece com esse enfraquecimento da atividade e, ao mesmo tempo, a gente tem um processo de choque de oferta, né, de choque negativo de oferta, ou seja, queda nos preços de energia e combustível, a deflação aparece. Ela foi um pouquinho maior do que o mercado esperava. O mercado esperava alguma coisa ali perto de 0,0 alguma coisa, ela veio um pouco mais salgada. Ela traz um alívio para a inflação do ano todo, que já deve ficar até, inclusive, abaixo de 4%, e mantém a expectativa, e aí tem alguma coisa positiva nisso, de que os juros sigam por meses à frente, ainda nesse patamar de 6,5%. Okay. E o mercado editorial mudou com a chegada dos livros digitais. No último capítulo da série Livro Aberto, nós mostraremos a reação de editoras e livrarias às novas tecnologias e as formas de se reinventar diante das crises. Os tempos mudaram para os livros. A Amazon revolucionou o mercado editorial na década de 90 com a venda de títulos pela internet. E depois veio o e-book, a versão digital do livro, e um aparelho que adapta esse tipo de leitura. Apesar de não ter sido pioneiro na leitura de livros digitais, foi o primeiro que realmente pegou, por alguns diferenciais. A tela se assemelha ao papel.
menos brilho para não cansar a vista. E dá para carregar uma biblioteca pessoal com mais de 1000 livros. Mas os criadores garantem que esse aparelho não é concorrente do livro físico e que dá para os dois conviverem em harmonia no mercado. O que a gente percebe é que o livro digital ele tem essa possibilidade de aumentar a venda das pequenas editoras, dos autores independentes, dos livros de fundo de catálogo. O livro digital tem essa capacidade de abrir o leque do mercado, né? Os baixos preços dos títulos online incomodaram o mercado de publicação e as livrarias. Isso prejudica toda a cadeia, né? Porque você tem o próprio autor, você sabe que o autor ele recebe o seu direito autoral pelo valor do livro. Então um livro que é lançado a R$40 e ele é vendido por 20, o autor vai receber por 20. Com isso a gente provocou no leitor uma falta de percepção do valor do livro. No Congresso Brasileiro, tramita um projeto que pretende regular o desconto de um título a 10% no primeiro ano de lançamento. A crise no mercado editorial levou duas grandes redes de livrarias, a Cultura e a Saraiva, a entrar em processo de recuperação judicial. Juntas, elas representam 40% da venda no varejo de livros do país. Mas esse é um problema que vai além da tecnologia. 44% dos brasileiros não lê e 30% nunca comprou um livro. Não é por falta de livro, nem por falta de livro de qualidade, nem por falta de informações relevantes que o brasileiro não lê, que o brasileiro perdeu o interesse pelo livro. Em meio às dificuldades do mercado, para atrair o público, o jeito é se diferenciar. Nessa banca no centro de São Paulo, João e Cecília dão espaço a 180 editoras independentes, inclusive a criada por eles. O plano é agregar valor ao papel, assim o projeto gráfico complementa a história. Eu acho que se o livro consegue chamar a atenção das pessoas e que esse livro chegue na mão, a pessoa está olhando e de repente quer pegar, quer olhar mais de perto, quer manusear, quer folhear, quer abrir a capa, descobrir alguma coisa dentro, ver como foi impressa, se a capa tem alguma solução gráfica. Não precisa ser um livro com formato super estranho, mas só do cuidado gráfico já é uma conquista, sabe? De 2012 para cá, 34 títulos no catálogo e nenhum na versão digital. Nós hoje só trabalhamos com livros físicos, impressos, com papel e tinta, né? Já tentamos trabalhar com livros digitais no começo da editora, porém houve uma dificuldade em razão de uma burocracia apresentada pelas grandes plataformas de venda de e-books. Em razão disso, em razão desse nosso interesse em explorar a expressividade do papel, nós também não trabalhamos com livros digitais hoje. Esse tradicional sebo na capital paulista garante o sucesso conciliando as vendas físicas com a online, que hoje representam 50% do faturamento. No nosso site tem aproximadamente 200 mil livros e na loja física tem aproximadamente 150 mil livros. E a tecnologia não espantou a fiel clientela. Durante a semana, aproximadamente 400 pessoas. Sábado, aproximadamente 600, 700. É um movimento muito grande. O preço então, por isso que tem muito movimento, por causa do preço, né? Para mim, o livro físico é uma coisa genial, entendeu? A questão de tocar, do cheirinho e, assim, eu particularmente gosto muito de sebos. É claro que existem as tecnologias de 15, 20 anos para cá, os e-books, os livros digitais, não há como fugir disso. Mas o livro físico, ele sempre vai ocupar um espaço na vida da pessoa. Os livros são eternos. No final das contas, o importante é ler. Eu costumo também citar uma frase de um poeta e um escritor brasileiro, famosíssimo, Mário Quintana. Ele disse que analfabeto não é aquela pessoa que não aprendeu a ler. Analfabeto é aquela pessoa que aprendeu a ler e não lê. E essa semana nós estamos pedindo aos nossos comentaristas que indiquem livros como sugestão de presente de Natal. Então vamos à Estante JC. Delmanto, Thaís, eu quero ouvir as dicas de vocês, mas antes quero saber se vocês gostam do livro digital, se leem livros digitais. Delmanto. Olha, eu estou tendo que me adaptar, porque quando a gente escreve, tem que fazer pesquisa,
E hoje realmente substitui muito a pesquisa em mãos pelo dinamismo da pesquisa digital. Então você tem o Google Acadêmico, que é excepcional. Então assim, te dá um acesso muito grande, mas nunca você tem que ser, é um complemento. Ou seja, a pesquisa nos clássicos, ela é fundamental, sobretudo no mundo do direito, né? Claro. Então, eu estou me adaptando ao digital também. Thaís, gosta? Olha, Joyce, eu fiz biblioteconomia antes de fazer jornalismo, então eu adoro livro físico, o cheiro, adoro um sebo. Sou filha de professor, meu pai era professor de história, tinha uma biblioteca linda. Então, eu gosto do livro, mas eu confesso que eu estou me rendendo ao livro digital, até porque viajando muito. Então, você acaba conseguindo carregar, né? Títulos. Carregar mais, carregar mais história debaixo do braço. Mas eu ainda gosto mais do livro. É mais por uma adaptação. A única coisa ruim é que não dá para rabiscar. Eu sou um destruidor de livros. Eu vou lendo rabiscando. Eu também, rabisco, bato. É um pecado, mas é o jeito. Qual que é a sua dica, Delmano? Eu trouxe esse livro, acabou de ser lançado, Remanescentes da Mata Atlântica, do grande botânico Ricardo Cardim. Hoje ele é a maior autoridade na questão da preservação de matas atlânticas, e o livro é maravilhoso. A encadernação é lindíssima. Ele foi recém-lançado e ele conta, na metade do livro, o que era a Mata Atlântica, 150 milhões de hectares, que era o Brasil todo, era a Mata Atlântica da parte que nós só conhecemos a Amazônia. Mas não, nós temos a biodiversidade estupenda na Mata Atlântica. E o Brasil, ele relata bem a destruição, sobretudo no norte do Paraná, Espírito Santo, Bahia, São Paulo. Ele traz um mapa aqui interessantíssimo, em que São Paulo aparece, mapa de final de 1800, final do século XIX, em que aparece aqui terras ocupadas pelos indígenas ferozes no interior de São Paulo. E aí vem sempre na nossa cultura, eu limpei a mata, eu limpei o mato, algo sempre como se a mata fosse suja, algo a ser derrubado. E o Brasil foi construído às custas das nossas florestas, porque a madeira servia de lenha para os engenhos de açúcar. E também, ao mesmo tempo, diz Ricardo, para fazer o concreto dos prédios, as formas, os moldes de concreto, também madeira. Então, derrubou-se a floresta, criou-se os pastos, criou-se a agropecuária e a agricultura. E o Brasil deve, nos últimos 500 anos, o seu crescimento à destruição hoje sobrou quase 12% das nossas florestas de Mata Atlântica. Destruímos 88%, foi dizimado. E a sua dica, Thaís? A minha dica é pessoal. A pessoa é tão inexperiente em lançar livro que eu esqueci o livro, que inclusive eu ia dar para você. Eu já assumo publicamente, depois eu vou ter que mandar. Bem, eu agora em novembro, junto com duas amigas queridas e uma terceira pessoa que nos ajudou muito na diagramação, a gente lançou uma produção totalmente independente, que não tem nada a ver com a economia, se chama Manual dos Pecados Digitais. Quem nunca pecou na era digital, que atire a primeira pedra, ou o primeiro torpedo. A gente fez ali uma leitura com bastante sátira, ironia e humor desses péssimos hábitos e comportamentos que a gente está tendo por causa dessas malditas maquininhas digitais. Então, é uma ótima dica para o Natal. E para comprar o livro tem que ir no site, manualdosPecadosDigitais.com.br, já está à venda lá no site. Ótima dica. E veja, daqui a pouco, a executiva chinesa presa a pedido dos Estados Unidos comparece a tribunal no Canadá. E mais, primeiro voo do avião Bandeirante completa 50 anos em meio à suspensão do acordo entre Embraer e a americana Boeing. Aguarde que nós voltamos em instantes. A Embraer vai recorrer à justiça para tentar derrubar a liminar que impede a companhia de concluir o acordo de parceria com a americana Boeing. Considerada uma das maiores empresas do país, a Embraer comemora os 50 anos do primeiro voo. Um pequeno gigante dos ares. Há 50 anos, o Bandeirante fazia seu primeiro voo. O projeto IPD 6504, como o modelo era chamado antes do batismo, nasceu após 3 anos e 4 meses de trabalho.
12 mil desenhos e 22 mil horas de cálculos dos engenheiros do Centro de Tecnologia da Aeronáutica, com o apoio da Força Aérea. Uma trajetória que Osiris Silva conhece bem. Fundador e ex-presidente da Embraer, ele lembra que o Bandeirante atendeu um mercado em baixa na época, o da aviação regional. Missão cumprida graças a seus avanços tecnológicos. Primeiro, começar a pensar, um avião para pousar em aeroportos pequenos precisa ter a asa distante do solo, né? A gente começou a pensar, teria asa alta ou teria asa baixa? Aí a asa baixa venceu, graças a esse motor da Pratt & Whitney, que tem um escapamento bem elevado, ele tem um escapamento muito acima. Nós tivemos vários detalhes de trem de pouso, a escolha da eletrônica do avião para falar com o centro de controle, tudo isso. Para comemorar o aniversário, uma escultura foi criada com 498 miniaturas do Bandeirante, a quantidade de modelos vendidos no mundo. E a obra não podia estar em lugar melhor, o aeroporto. Ele foi um avião que serviu na aviação militar, na aviação executiva e na aviação comercial. Ou seja, ele sintetiza um pouco dos negócios que a Embraer, de tudo que a Embraer é hoje. Em todas as áreas que ela atua hoje, o Bandeirante já fazia isso há 50 anos atrás. A escultura que homenageia o Bandeirante e a Embraer chama-se O Primeiro Sopro. 50 anos depois do início dessa história, quem passa aqui pelo saguão do aeroporto de Guarulhos tem a oportunidade de repetir simbolicamente o gesto que impulsionou a indústria aeronáutica brasileira. Além de conhecer a história deste cinquentão, a imagem interativa vai de recordação pelo celular. Líder no mercado de aviação regional, a Embraer passa por uma turbulência. Hoje, a companhia informou que tomará todas as medidas cabíveis para reverter a decisão da Justiça Federal de São Paulo, que ontem suspendeu as negociações para a fusão da empresa com a americana Boeing. Então, nos 50 anos do Bandeirante, também um outro momento importante, né, com essa fusão e os fatos mais recentes de ontem para hoje com esse anúncio. Eu acho que isso vai passar rapidamente, é uma gritaria aí de final de jogo também. A Embraer, veja, 50 anos, a Embraer estava lançando o seu primeiro avião e os Estados Unidos estava botando um homem na Lua pela primeira vez, né? E passados esses 50 anos, a Embraer conseguiu ultrapassar e conseguiu vencer todas as barreiras que a economia brasileira apresentou nesse tempo todo e é hoje uma empresa tão competitiva e, para se manter competitiva, fez essa parceria com a Boeing. É um caso excelente de sucesso do Brasil para a gente contar mundo afora. Minha observação é que a impressão que nós temos é que hoje nós não vivemos em uma democracia, nós vivemos em uma judiciariocracia. Tudo vai para o judiciário. Eu, pessoalmente, eu acho um absurdo, uma questão de fusão de empresas. Privado. É uma empresa, a Embraer, evidentemente, tem capital público, tem a tal da Golden Share, etc. Mas uma questão de negócios, porque a Bombardier se uniu com a Airbus. A Boeing está procurando a Embraer para competir no mundo. E aí vem um juiz de São Paulo, numa ação proposta por deputados, se eu salvo engano, do PT, sem questão de... Não é para fazer ideologia, mas só para dizer o que aconteceu. E aí você obsta por uma liminar judicial aqui de um juiz de São Paulo, um negócio de bilhões. Quer dizer, não tem sentido essa intervenção excessiva, essa hipertrofia do poder judiciário dentro da economia. É uma judiciariocracia, eu acho que é o que nós estamos vivenciando. A executiva chinesa, presa a pedida dos Estados Unidos, foi acusada hoje de fraude financeira e conspiração. A diretora financeira e herdeira da Huawei, Meng Wanzhou, compareceu a uma audiência em um tribunal do Canadá. As acusações se referem a supostas negociações com o Irã que teriam violado as sanções americanas. Meng é suspeita de ter mentido sobre uma filial da Huawei, a Skycom, sediada em Hong Kong, para ter acesso ao mercado iraniano. A promotoria canadense diz que não deve ser estabelecida uma fiança para a executiva porque ela pode fugir. Os Estados Unidos têm 60 dias para fazer um pedido formal de extradição. O governo chinês afirmou que até agora Canadá e Estados Unidos não mostraram evidências dos crimes de Meng e voltou a exigir que ela seja libertada.
Meng, de 46 anos, é filha do fundador da Huawei, maior fabricante de equipamentos de telecomunicações e a segunda maior fabricante de smartphones do mundo. A prisão dela no final de semana pode complicar a trégua temporária negociada entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping na guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais. Delmanto, como entender, então, esses acontecimentos que culminaram na prisão da chinesa? Seguramente, ela estava na chamada difusão vermelha da Interpol, ou seja, há um mandado de prisão expedido por um juiz norte-americano. Isso não há dúvida nenhuma e foi parar na chamada difusão vermelha. E aí os Estados Unidos está pedindo extradição dela. É que não se divulga, mas certamente ela tem um processo criminal aberto contra ela nos Estados Unidos e possivelmente deve ser por plágio, porque os chineses têm um histórico muito conhecido de copiar as patentes, né, de violação de patentes. Então, nós não temos a informação. Agora, não é uma questão meramente política. Certamente existe um processo no Poder Judiciário norte-americano com mandado de prisão expedido contra ela. Como que isso impacta no mercado internacional? O mercado se assustou porque essa prisão aconteceu logo depois do encontro entre o Trump e o Xi Jinping lá na reunião do G20 na Argentina, que acabou dando um sopro de esperança, pelo menos a trégua ali anunciada da guerra comercial entre os dois, né, que afetam o mundo inteiro. E isso trouxe um elemento de insegurança, tá na reportagem, estava dizendo, exatamente por causa disso, porque isso faz mudar preço no mercado e muito. Né? Agora, como é dois pesos, duas medidas, só rapidinho, a questão do saudita, do príncipe saudita acusado do assassinato brutal do jornalista, o Trump ali defendendo o tal. Agora, quando é a questão da produção celular e com interesses econômicos, essa foi presa rapidinho. Quero saber se tem uma difusão vermelha para o saudita. Não. E veja em instantes, estudo da ONU mostra que mais da metade da população mundial está conectada à internet. E ainda a maior feira de cultura pop do Brasil vai muito além da diversão. É um espaço de negócios bilionários. Fique aí que nós voltamos já já. Vamos direto para o telão, ler mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. E o primeiro é o Rui da Penha. Ele diz: a preservação do meio ambiente deve ser uma luta diária, em que sejamos transformadores de um mundo melhor, sem os grandes transtornos climáticos que afligem tantas pessoas. A Fernanda Ellen diz: o livro físico sempre terá uma certa aura que a tecnologia nunca poderá ofuscar. Sebos são tudo de bom. E o Celso Morelli diz: policial batendo continência para preso. É isso mesmo, Brasil? Você responde. É isso mesmo, Delmanto, policial batendo continência. Que me chamou atenção, né? Para preso. Que coisa, não? Como os valores nossos estão todos invertidos, né? A admiração, independente de estar preso, tudo vai lá e bate continência para o pezão. De fato, gente, onde estão os valores éticos? Aonde estão? Né? Um policial. Onde está a ética, né? Gente, é algo realmente surreal. Mas agora todos os três comentários estão muito bem postos. Sobre o livro físico, né? Sobre o livro físico. E sobre. Está vendo lá, olha, a questão da preservação do meio ambiente. Eu acho que essa geração nova que a gente estava dizendo, essa que vai chegar, ela já entendeu que a gente tem que aprender a usar o recurso natural, né? Não ele não vai existir, ele não vai trabalhar para a gente é que tem que trabalhar para ele. Thaís, né? nós somos jurássicos para essa geração nova, né? Somos. É isso mesmo. Já sabem mais Somos como fazer, você, né? De viu? colocar Por você. Para eles, não. E o segundo dia da Comic Con teve corredores lotados de fãs de quadrinhos, games, filmes e de todo tipo de super-herói. Por lá, também há milhares de trabalhadores que fazem o evento acontecer, como contam o repórter Rodrigo Bicitelli e o apresentador Warley Santana. Se para muita gente a Comic Con é uma grande diversão, a feira de cultura pop, uma das maiores do mundo, é trabalho sério para 10 mil pessoas. Vocês trabalham ou se divertem? A gente se diverte. Se diverte. Falou mais ou menos. Mais ou menos, a gente trabalha e se diverte. E quanto tem de fã? Fã, 90%, com certeza. Estamos aqui com o Rei da Noite, não é isso? Exatamente, o Rei da Noite. É legal aqui, ó, é o Paul. Eu conheço o Paul, é meu amigo e ele é um cara sensacional. Todo ano ele vem com os melhores cosplays, é o melhor. Esse aqui é fera, ó. Olha, impressiona, hein? Quanto tempo você demora pra fazer, cara, uma fantasia dessa?
Para eu confeccionar, eu demorei em torno de umas 80 horas. 80 horas. 80 horas fazendo. O evento é um grande negócio para 150 marcas. São 5.000 vendas por hora em um mercado que movimenta 18 bilhões de reais por ano. Aqui também são divulgados lançamentos do cinema, como Dumbo, que volta às telonas em março do ano que vem. Um clássico dos anos 40 de volta, que demais, que demais. Quem não cresceu assistindo Dumbo? Maravilhoso. Andando por aqui, a gente descobriu que o Arley veio parar numa história de quadrinhos de terror, pelas mãos do Kiko. O que criador fala para a criatura agora? Tudo que eu tenho a dizer é que é um prazer trabalhar com eles, ter criado esse universo de terror, desenhar esse grande diretor. Mas na realidade é que foi um papel que eu fiz num filme e aí ele retratou esse filme do Júlio Wong. Muito legal mesmo. Você já comprou um para guardar? Tem que comprar, né? Tem que comprar, né? Todo dia que a gente sai nos quadrinhos, né? Por favor, que o Kiko está esperando. Aliás, quem gosta de quadrinhos está bem feliz na CCXP, que este ano trouxe 530 artistas do Brasil e do mundo. Certeza que história boa não vai faltar por aqui. Thaís viu de perto toda essa movimentação eu vi, gigante, eu passei né? hoje, amanhã e o início da tarde toda na feira, fiquei impressionada. O Brasil é a maior referência hoje de Comic Con, os grandes lançamentos estão acontecendo aqui, esse modelo de feira está sendo exportado, as empresas de entretenimento escolhem o que fazer no Brasil e copiam para o resto do mundo. Então, a gente em Comic Con, a gente em fã de quadrinhos e games, a gente já virou líder mundial. Muitos negócios, né? Muitos. Delmanto. É uma terapia também, né? Você não sabe, eu saio de lá levíssima. Né? Os bichos, os super-heróis, os monstros, põe tudo pra um monte fora. de Deixa todo o estresse lá. Delmanto, boa noite para você, Obrigado. boa noite, Joyce, obrigada, bom fim de semana pra até todos. a próxima. E ainda falando sobre tecnologia, pela primeira vez desde o surgimento da internet, há quase 50 anos, o número de pessoas conectadas à rede no mundo superou o total daqueles que não têm acesso. Então, segundo o relatório da ONU, são quase 4 bilhões de pessoas. Isso representa 51,2% da população mundial. Você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você.